Eu aprendi que todos nós temos um anjo da guarda. Mas um dia fui contestada por um protestante que não acreditava nisso, pois anjos eram enviados somente em situações necessárias. Respondendo bem simplesmente, você aprendeu certo. Todos nós temos um anjo da guarda. A fé protestante não crê nisso, como uma série de coisas que é verdade eles não creem, mas eles não creem e contestam, né? Igual você disse aqui, fui contestada por um protestante. Isso acontece muito, né? Isso acontece muito. Quando você for contestada, assim, não dê muita bola, não, tá? Só não, é verdade, eu sei que é verdade, porque não vai ter fruto nenhum. Mas a crença protestante, de fato, não contempla os anjos da guarda. Os protestantes creem na existência de anjos, mas aí eles são enviados somente em situações necessárias, em situações específicas, né? Então o anjo está lá com Deus, quando precisa de alguma coisa, ele manda e depois volta, enfim. O problema é que a própria Bíblia fala de anjo e a própria Bíblia fala de anjo da guarda. E não só a Bíblia, como a tradição da igreja também nos ensina. E não só a tradição, como os padres apostólicos também nos ensinam a esse respeito. Então, assim, o protestantismo surge com uma releitura bíblica e tudo aquilo que eles não conseguem encontrar explicitamente na Bíblia, eles rejeitam. Por exemplo, João Calvino, escrevendo a sua obra magna, As Institutas, ele tem lá um parágrafo onde ele renega os anjos da guarda. Ele fala que anjo da guarda não existe, o que existe é anjo que de vez em quando vem nos atender, nos auxiliar, nos orientar. Mas vamos entender então, biblicamente, o que são anjos. Eu vou citar algumas passagens bíblicas aqui. Por exemplo, Hebreus capítulo 1, versículo 14. Olha que interessante. Os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor daqueles que herdarão a salvação. Então, os anjos são espíritos, ou seja, o anjo não tem corpo físico, material. O anjo é puro espírito, ele é apenas espírito. Além disso, ele é um espírito ministrador, ou seja, ele é um espírito servo, que foi criado para ser ministro, para servir, enviado por Deus em nosso favor. Então, são espíritos enviados por Deus para nós, para o nosso favor. Aliás, a gente tem que lembrar que Lúcifer e seus demônios nada mais são do que anjos caídos. Foram criados como anjos, como seres angelicais, perfeitos, puros, puríssimos, mas se rebelaram contra Deus. E eles continuam com essas características de serem seres espirituais, terem um certo poder, mas são muito, muito malignos, tá? A Escritura Sagrada fala muito de anjos, mas fala muito mesmo. Por exemplo, Salmo 34, versículo 7. Os anjos acampam ao redor dos que temem ao Senhor e os livra. Salmo 90, versículo 11. Eu vou ler o 10 também. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Opa! Aqui já temos um indício aqui de anjo da guarda, né? Para que te guardem em todos os seus caminhos. Então, essa questão da existência do anjo e de eles serem espíritos ministradores, protetores, guardadores, é muito bem sedimentada nas Escrituras Sagradas. Anjo significa mensageiro, tá? Só para você saber, a tradução direta aí de anjo é mensageiro. Ok. Agora a pergunta é, onde que a gente vê na Bíblia anjo da guarda? Pelo menos em duas passagens. Mateus capítulo 18, versículo 10.
Essa passagem é inequívoca. Essa passagem é explícita. A parábola da ovelha perdida. Não desprezem nenhum destes pequeninos. Quem está falando é Jesus, tá? Não desprezem nenhum destes pequeninos, porque eu vos afirmo que o seu anjo nos céus vem incessantemente à face do meu Pai celeste. Não despreze os pequeninos, porque eu vos digo que o seu anjo nos céus vem sempre à face do meu Pai celeste. Então, Jesus ensinando claramente que a gente não pode desprezar os pequeninos, porque eles têm um anjo diante de Deus, velando por eles. E uma outra passagem muito interessante, Edson, está lá em Atos, capítulo 12, versículo 15. Essa passagem, ela é até um pouco cômica, né? Um pouco engraçada, que é o seguinte: Pedro, apóstolo Pedro, São Pedro, estava preso. E a igreja rezava por ele incessantemente para que ele fosse solto. E ele foi solto de maneira milagrosa. Um anjo apareceu para Pedro e Pedro começou a seguir esse anjo e as portas da prisão se abriram automaticamente e Pedro saiu da prisão e Pedro foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Porque na casa de Maria, mãe de João Marcos, se reunia uma igreja doméstica, uma igreja caseira. Pedro chegou lá e bateu na porta. E ela pergunta: quem é? E ele responde: é Pedro. E ela fica tão empolgada que ela vai correndo contar para o povo que é Pedro, mas ela esquece de abrir a porta. Pedro fica do lado de fora. E ela diz para o pessoal: Pedro está ao portão. Atos capítulo 12, versículo 15. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, insistia em afirmar que era assim. Então eles disseram: é o anjo de Pedro. A igreja primitivíssima, reunida na casa de João Marcos, de Maria, mãe de João Marcos, eles não acreditam, porque imagina, Pedro estava lá na cadeia, não tinha a menor condição de ser solto. E quando a criada insiste, é Pedro sim. Eles falam: então só pode ser o anjo de Pedro. Que história é essa? Ou seja, não só existia a crença de anjo da guarda, como existia a crença de que o anjo da guarda se parece conosco. Então, essa noção de que existe um anjo nos protegendo, nos guardando, designado por Deus, é uma noção bíblica e é uma noção que deve gerar em nós uma gratidão a Deus. Deus não te deixa só. Deus determinou um espírito ministrador para cuidar especificamente de você. Tá certo que às vezes você dá trabalho demais para ele, mas Deus determinou um espírito ministrador para cuidar de você. E você deve sim contar com a ajuda do seu anjo da guarda, você deve pedir a proteção dele, você pode rezar pedindo a proteção dele. Você só não pode dar nome para o seu anjo da guarda. Você não pode dar nome para o seu anjo da guarda. Isso é perigoso, aliás. Dar nome a alguma coisa implica dizer que você é superior a essa coisa. Adão deu nome aos animais. Você dá nome aos seus filhos. Dar nome a alguma coisa significa dizer que você é superior a essa coisa. Para encerrar, eu quero citar uma frase de São Basílio. Cada crente é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida eterna. Cada crente é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida eterna. São Basílio disse isso no século IV. Então perceba que é uma crença antiquíssima. Bom, espero ter respondido, Rebeca. Fica firme aí na sua crença católica. Não deixa ninguém colocar caraminhola na sua cabeça, não. E também chamar o anjo da guarda para rezar com você, sempre. Vai rezar um terço? Anjo da guarda, vem aqui rezar comigo. É muito importante a gente criar essa intimidade com o anjo nosso, porque o anjo ele quer o nosso bem, quer que a gente seja salvo.